A missão, irmãos, é da igreja. E a missão da igreja é revelar o Deus invisível. E nós revelamos o Deus invisível por meio de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Fomos chamados, irmãos, e escolhidos para um propósito eterno. Uma missão que exige de nós tudo o que possuímos e somos. Nossa vida já não temos, recebemos uma nova identidade, recebemos um novo nascimento, recebemos um propósito de vida. E este propósito, irmãos, é revelar o reino de Deus, que já está entre nós, mas ainda não. Talvez você não consiga enxergar por culpa da nossa incapacidade e omissão diante do nosso chamado. E é sobre esse chamado, a missão que eu quero trazer hoje, luz aos corações de vocês. E um texto que nos demonstra claramente o propósito da igreja, se encontra em Atos, capítulo de número 11. Atos, capítulo de número 11. Vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 26. Atos capítulo 11, verso 19 ao 26. A epígrafe textual diz: os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. O texto diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Irmãos, muitas vezes a perseguição ela vem às nossas vidas, à vida da igreja, para ser um estopim, para ser uma manifestação do próprio Deus, em levar a igreja a cumprir a sua missão. Como eu falei, somos omissos, somos negligentes, falamos muito e praticamos muito pouco,
do que acreditamos. E somos ateus na prática. Aí você fala assim, já conversou assim? Sim, irmãos. John Charles Riley vai dizer que existe um tipo de cristianismo comum e mundano hoje em dia, o qual muitos possuem e acham ser suficiente. Um cristianismo barato, que não ofende a ninguém, que não requer sacrifício, que não tem qualquer custo e que não exige qualquer preço. Esse é o cristianismo atual, no Brasil principalmente. O discípulo, irmãos, não é somente alguém que segue o mestre. Não somente observa a sua lei, ele pratica, ele vivencia na própria pele os efeitos da salvação. Ele toma para si o cálice do Senhor. Ele não se envergonha do Evangelho, pois realmente experimentou o poder que modifica e transforma em uma nova criatura. Eu falo que Dunamis, o poder, ele é real. E ele tem que ser real em nossas vidas. Devemos, irmãos, anunciar sem medo, sem receio, do que possa acarretar em nossa vida, irmãos. Pois somos discípulos e não observadores. Somos discípulos e não observadores. O livro de Atos, irmãos, ele narra a história do Espírito Santo trabalhando através dos apóstolos e homens de Deus em busca de estabelecer o reino de Deus, o reino eterno, anunciando o evangelho da verdade em todo o mundo. O ID. Deus falou que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto recebessem o Espírito Santo. E a partir de receber o poder, eles seriam testemunhas e anunciariam a Cristo Jesus em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Porque essa é a ordenança de Deus sobre as nossas vidas. O capítulo 1 de Atos revela os últimos ensinamentos de Jesus, antes de sua ascensão e sua convocação. Capítulo 1, verso 8, ao qual eu acabei de citar. O capítulo 2, irmãos, ele trata do derramamento do Espírito Santo e a conversão de 3.000 almas, por meio da pregação da palavra genuína de Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 6, mostra o trabalho da igreja em Jerusalém. O capítulo de número 7 fala a respeito do discurso de Estevão, sua morte e o início da perseguição feroz contra a igreja de Deus. Porque quando nós pregamos a verdade, a perseguição é clara sobre as nossas vidas. Porque o mundo odiou a Cristo Jesus. E nós, como discípulos de Cristo, seríamos também odiados. Assim como Cristo foi atribulado, sofreu tribulação, nós não estamos aquém dele. Jesus, ele nos falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz, irmãos, tinha uma direção, o Calvário. A cruz representava a morte. Então o discípulo, ele tem sobre si essa característica. Se for necessário a morte para o cristão, louvado seja o nome do Senhor. Mas poucas pessoas estão preparadas para isso, porque hoje estamos no evangelho light, água com açúcar. Esquecemos do evangelho verdadeiro. O capítulo 8, irmãos, comenta sobre a perseguição de Saulo contra o caminho. Foi uma perseguição feroz. Ele arrancava as pessoas de suas casas. Ele matava, ele mandava matar. Acerca de Estevão, provavelmente foi uma das ordens dele, porque as pessoas lançaram as suas túnicas aos seus pés e mataram a Estevão.
O capítulo 9 mostra o encontro no caminho de Damasco e a conversão de Saulo. O perseguidor, aquele que perseguia a igreja, como um touro, ele teve um encontro real com Deus e foi transformado. Agora o perseguidor se tornou perseguido por causa do Evangelho de Cristo Jesus. O capítulo 10, irmãos, fala dos primeiros gentios convertidos. O capítulo 11 inicia com o testemunho de Pedro sobre a conversão dos gentios. E no verso 19, ao qual nós lemos, trata da evangelização dos judeus e gregos. Algo agora que seria notório e vívido dentro do povo de Deus. A perseguição que explodiu na cidade de Jerusalém em virtude da morte de Estevão, irmãos, não fez a igreja retroceder, como eu falei. Ao contrário, como um vento impetuoso espalha sementes, a perseguição espalhou os discípulos. E ao serem dispersos, eles não se acovardaram, mas saíram pregando a palavra de Deus. Esses evangelistas anônimos, irmãos, avançaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Antioquia, irmãos, era a capital da província, uma província romana da Síria. Ela foi fundada no ano 300 a.C. por Seleuco Nicador. E posteriormente ela foi consagrada a Roma como província. Justo Gonzalez, irmãos, ele diz que Antioquia era um centro para troca de ideias, culturas, costumes e religiões. Então eles estavam com seus ouvidos atentos a ouvir qualquer novidade, qualquer anúncio novo, qualquer informação que chegasse. Isso é bom. É ruim quando você vai em um local para evangelizar e as pessoas não estão adeptas a ouvir. Mas em Antioquia era diferente, eles estavam aptos a ouvir as novidades. Analisando esses versículos, podemos extrair grandes tesouros, irmãos, de extremo valor. O primeiro, a perseguição é um dos meios ao qual Deus usa para impulsionar o seu evangelho. A perseguição é um meio ao qual Deus usa para impulsionar o seu evangelho. Não queremos, mas necessitamos. Não queremos a perseguição, mas precisamos dela sobre a nossa vida. A situação do Brasil hoje está apática por falta de perseguição real. Hoje, se entrar alguém aqui armado e falar: só não vou te matar se você negar a Jesus, muitos vão negar, porque tem medo desse corpo, essa casta, que logo vai morrer no tempo determinado por Deus. Mas não tem medo daquele que não pode somente matar a carne, mas destruir a alma e levar ao inferno. Não tem temor a Deus. Precisamos, irmãos, da perseguição para crescermos, para a semente ser lançada. Agora você me pergunta se eu sou adepto da perseguição? Não, eu não sou. Mas ela é necessária. Ela cultiva o caráter cristão. Como eu falei na quinta-feira, ela nos lapida. Pega o diamante bruto e vai transformando em um diamante que tem valor real. Ela faz isso conosco. O segundo ponto, irmãos, mesmo diante do empurrão,
Os discípulos estavam presos pelas suas tradições e culturas, e com isso sendo omissos. O id era para todo mundo, pregar a toda criatura, mas eles estavam sendo seletivos, eles pregavam apenas para os seus, os judeus. Mas por causa dessa perseguição que houve em Jerusalém, e o início de uma diáspora ali, homens de Chipre, homens de Cirene, foram e levaram o evangelho, não somente aos judeus, mas agora aos gregos também. Glória a Deus por isso. Agora, uma pergunta, não quero que vocês respondam para mim, mas pensem sobre isso. No que somos omissos? O que nos faz atrapalhar de viver a obra verdadeira de Cristo Jesus? Eu posso citar alguns pontos claros da igreja, da nossa igreja. Sempre é bom falar de nós. Somos omissos, irmãos, em relação a Deus. Não o adoramos Ele de forma devida. Geralmente Deus é a última opção. Gostamos, né, de pronunciar que Deus é tudo em nossa vida. Que tenho eu no céu além de ti, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas. É bonito verbalizar isso, é bonito falar isso, mas, irmãos, colocamos outras coisas em primeiro lugar, e a nossa família, o nosso emprego, o nosso lazer, e principalmente a nossa teologia, porque achamos que somos supra-sumos, os melhores teólogos. Achamos que descobrimos tudo e somos agora o ápice da teologia. Não somos. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Precisamos adorar Ele de forma real. Precisamos buscar Ele, viver com Ele, fazer morada com Ele. Não adianta você querer falar que vai morar no céu. Se for somente para o céu e Deus não estiver lá, eu não quero. Eu quero estar com Deus Todo-Poderoso. O céu, irmãos, muitas vezes no nosso pensamento, nossa conjectura, é um lugar de alegria, sim, onde não haverá mais choro, dor, sofrimento, sim, mas isso não é suficiente. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. Busquemos a Ele. Somos omissos, irmãos, na prática da sua palavra. Não observamos, não vivemos, não conduzimos ela a outras pessoas. Aliás, somos, na maioria das vezes, responsáveis por trazer impressões ruins e até destrutivas na vida de pessoas que nunca conheceram a palavra da verdade. O mundo está cheio de ateus, agnósticos e outras religiões, pois a nossa conduta é dúbia e vazia. Nós somos omissos na prática da palavra de Deus. Não vivemos aquilo que anunciamos. Aliás, muitas vezes nem anunciamos. Somos omissos, irmãos, na oração. Deus é o mesmo hoje e eternamente. Ele não mudou, sua palavra não mudou. O único meio de contato com o reino de Deus, irmãos, com o reino celestial, é por meio da oração.
Crente que não ora não é discípulo. É apenas, irmãos, um seguidor de tendências. Ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Oração é intimidade. Oração é ter um encontro com Deus real. É fechar a sua porta do seu quarto e encontrar com Deus no secreto. É estar com Ele. Ontem foi 12 horas de oração. Eu te pergunto, você reservou pelo menos 1 hora? 10 minutos? 5 minutos? Não digo somente aqui na igreja, na sua casa, no seu lar. Você reservou um tempo com Deus? Você tem fome de Deus? Você ama a Deus? Temos não somente de fechar os olhos em oração, irmãos, para pedir oportunidades, mas também temos que abri-los depois para vê-las. Nós oramos sem confiança no Deus que pode responder. Nós não abrimos nossos olhos para receber as oportunidades que Deus nos entregou sobre nossas vidas. Somos omissos, irmãos, na assistência social. Sabe por que o comunismo, e principalmente a ala esquerdista, ela tem crescido e dominado nossos jovens? Pois eles investem pesado sobre isso. Eles entregam de forma inteira. Na fraqueza da igreja, irmãos, o sistema tem ganhado terreno e já sabemos quem é o seu líder. Não basta eu me fechar numa bolha. É preciso eu anunciar o Evangelho. E entendemos que a obra social não é a primeira obra de Cristo Jesus. É o evangelismo. É evangelizar essas vidas. E através do evangelismo, através do poder do Evangelho, essas vidas são transformadas. Não devemos negar a nosso chamado, a nossa vocação. Devemos quebrar o paradigma, irmãos, de nosso coração. Não foram os apóstolos que levaram diretamente a mensagem aos gregos, mas simples anônimos, ou melhor, simples homens, cheios do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nós concluímos que é somente os pastores que têm que levar o evangelismo, somente é os obreiros que têm que levar o evangelismo, porque eles estão preparados teologicamente. Eles sabem questionar se vier alguém e falar uma pergunta que eu não sei responder. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou: é só para aqueles que têm um dom evangelístico para levar a palavra de Deus. Não. Lógico, as pessoas que têm este dom, têm maior facilidade de comunicar o Evangelho de uma forma assim que a pessoa só de olhar já cativa o coração mediante a ação do Espírito Santo. Eu não tenho o dom evangelístico, mas eu não nego de fazer o evangelismo, porque é um dever imperativo de toda a igreja. Eu tenho dificuldade em verbalizar, em falar. Aqui é a ação de Deus, glória a Deus por isso. Mas, geralmente, quando eu não conheço a pessoa, eu fico calado. Até eu me aproximar, criar um vínculo, demora um pouquinho. Mas depois também eu, como disse os Tessalonicenses, né? E principalmente os atenienses, né? É um tagarela. Mas devemos anunciar. Não importa o seu jeito, se você fala muito ou fala pouco, pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo.
Anuncie o Evangelho de Deus. Anuncie as boas novas a qual Ele nos entregou. Com dom ou sem dom, continua sendo o nosso dever. Não ter o dom de misericórdia, irmãos, não nos isenta de exercer misericórdia. Todos os cristãos devem exercer a misericórdia. Alguns deles serão particularmente dotados em fazer isso de modo especial, em certas ocasiões, porém, todos devem ser misericordiosos. Todos devem ser justos, fiéis, ter fé em Deus. Todos nós. Deus pode abençoar e usar de modo incomum um Pedro, um Felipe, um Whitefield. Deus pode usar um Spurgeon, né? Tremendamente, né? Lembra? Quem lê a história de Spurgeon, você vai falar assim, como ele pregava? Ele não conseguia ir ao público se não fosse levado por outras pessoas. Ele tinha uma depressão severa. Mas quando ele subia no púlpito, irmãos, como ele abria a sua boca, Deus falava por meio dele. E hoje, na história, ele é chamado do príncipe dos pregadores. Deus usa, irmãos, pessoas como eu e você. Muitas vezes que achamos que não temos capacidade nenhuma. Mas glória a Deus por isso, por não ter capacidade nenhuma. É Deus que nos capacita. Devemos compartilhar as boas novas, irmãos. Eu vou te falar algo que eu peguei no livro As 9 Marcas, né, da igreja. Ele diz assim: ora, a manutenção do anonimato é o que faz de qualquer multidão um lugar confortável para aqueles que desejam seguir Jesus sem compromisso. E isso é verdade. Muitas vezes nós queremos ficar na multidão, ser mais um na multidão. E Deus não chama o cristão para isso. Deus chama o cristão para ser singular, ímpar, na sociedade e no mundo. E Ele capacita ele. Mas achamos confortável seguir Jesus, sem compromisso de realizar a missão que Deus nos entregou. Seja fiel, irmãos. Talvez precisamos equilibrar novamente as nossas lealdades. Pode acontecer que estamos sendo muito educados e por isso infiéis a Deus nessa área, irmãos, do evangelismo. Talvez estejamos mais preocupados com a reação das pessoas do que com a glória de Deus. Talvez estejamos mais preocupados com os sentimentos delas do que com os de Deus. Deus não gosta de ter a sua verdade suprimida. E isso é o que os não cristãos estão fazendo. Romanos 1,18 vai falar isso claramente. As boas maneiras não são desculpas para infidelidade, irmãos, em relação com Deus. Mas temos usado com muita frequência. Somos infiéis. Eu não vou falar para o meu amigo, porque ele não crê. Irmãos, nenhum de nós teve essa capacidade de crer em Deus em primeiro lugar. Deus que derramou essa capacidade, essa fé sobre as nossas vidas de crer nele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E por que você não prega? Eu vou ser muito agressivo, né?
Hoje é tóxico, né? Pregue o evangelho, irmãos. Não importa que o mundo venha sobre você. O importante é que você está fazendo a obra de Deus. Corra o risco relacionado à atitude de ser fiel. Corra o risco, irmãos. Obedecemos mesmo que não estejamos certos da resposta muitas vezes. Porque as pessoas acham que tem resposta para tudo. Ninguém tem resposta para tudo. Somos limitados. Muitas vezes vai vir uma pergunta que nós não vamos saber responder no momento. Seja humilde, diga a essa pessoa, ó, eu não sei a resposta agora, mas vou estudar. E vou trazer para você mais tarde. Não tenha medo. Pregue o evangelho. Talvez você não evangelize porque é tímido. Você não gosta realmente de conversar muito com as outras pessoas, em especial quando tem de falar sobre coisas que deixa incomodados. Pregue o evangelho a si mesmo. Se você tem dificuldade em falar, convide essa pessoa que é incrédula, não cristã, ao culto. Vem comigo. Tem um local muito bom. Um local muito agradável. Onde você vai ouvir palavras de vida eterna. Traga para a casa de Deus. Para a igreja bíblica. A igreja, irmãos, só vai para frente se a mão do Eterno nos guiar. E isso é fundamental para o nosso entendimento. A igreja só vai para frente se a mão de Deus, se a mão do Eterno estiver nos guiando. Jesus, meu guia é. Glória a Deus por isso. Muitas das vezes, irmãos, somos egoístas, pois não queremos repartir o pão, não queremos contribuir com o que possuímos. As igrejas se isolaram da sua chamada. Preferem apenas estar no culto e não no campo semeando. Jesus, ele falou que o campo já está pronto para a seara, já está branco, mas existe poucos ceifeiros, poucas pessoas dispostas a trabalhar no campo. Nós estamos, irmãos, indo para o caminho errado. Devemos nos converter. A palavra reprovar, irmãos, é uma palavra que não usamos mais com frequência. É uma palavra severa, desagradável e inflexível, não é? Já pensou? Quem está estudando, fazendo faculdade, aí o professor fala assim, foi reprovado. Hoje é difícil, né? Pelo sistema educacional, está difícil essa questão de ser reprovado. Mas, quem tem já uma certa idade, vai lembrar que ninguém queria ser reprovado. Porque era reprovado no ano e arrebatado, né, na virada, porque os pais iam descobrir isso, ia ser feio. Ninguém gosta de ser reprovado. No entanto, talvez seja uma boa palavra a usarmos para resumir como muitos de nós temos nos saído em obedecer à chamada a evangelizar. Nós estamos reprovados nessa área. Jesus nos mandou contar a todas as nações, as boas novas, irmãos. Mas não temos feito isso.
Ele chama pessoas a serem pescadoras de homens, mas preferimos somente observar as outras pessoas pescando. Pedro disse que devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que temos, mas não estamos. Salomão, irmãos, ele disse que quem ganha almas é sábio, mas falhamos nisso. Deus nos dá mandamentos, irmãos, e não sugestões. Essa frase é do Leandro Vieira. Ele fala assim: Deus dá mandamentos e não sugestões. Queremos brincar com Deus. Deus é justo, irmãos. Aquilo que Ele nos entregou devemos efetuar com alegria, com satisfação. Os líderes de Jerusalém, irmãos, quando receberam a notícia, eles chamaram Barnabé para averiguar o que estava acontecendo. É interessante que Barnabé, irmãos, era a melhor opção, a melhor pessoa para ir a Antioquia da Síria. Em primeiro lugar, porque ele era a melhor pessoa, irmãos, pelos seus atos. Ele chegou lá e não começou a vomitar sua teologia, o seu conhecimento. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi observar, averiguar o que estava acontecendo. Não adianta, irmãos, tomarmos atitudes sem primeiro ouvir. Primeiro nós devemos ouvir, observar como está a circunstância, como está o local, se realmente é de Deus ou não é de Deus, para depois orientar. Isso é o básico do aconselhamento. Isso é o básico de um líder. Ele observou o contexto da situação. Ele teve alegria por aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele não ficou com inveja. Muitas pessoas ficam com inveja, né? Se não fui eu que fiz, então não está bom. Se não fui eu que realizei, então não está bom. Isso aí tudo, até no trabalho. Mas não, irmãos. Ele teve alegria por aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele exortou e consolou a igreja a permanecer no Senhor. Ele falou: está muito bom. Continue assim, não desviem desse chamado, não desviem desse foco, dessa obra evangelizadora. Em seguida, irmãos, em segundo lugar, ele era um homem bom, diz o texto. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Para nós tomarmos decisões, nós devemos revestir do Espírito Santo. Para nós tomarmos decisões, nós devemos procurar do alto a resposta. Ele não possuía a síndrome do status da liderança. Pessoas que se acham ameaçadas na liderança são pessoas que não compreendem o propósito do eterno, do reino de Deus. Isso é fundamental. Eu, como um pastor, e qualquer pastor que está aqui, nós devemos nos precaver com isso. Até você que é líder na sua empresa, você deve ter isso em mente. Estamos de passagem nesse mundo, e o foco é anunciar o reino de Deus. Não importa se seja eu ou você, que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Ele vai em busca de Saulo para a melhor edificação da obra, irmãos. Ele era um homem cheio do Espírito Santo? Sim. Ele era um homem bom? Sim. Ele foi ordenado e enviado pelos apóstolos, líderes de Jerusalém? Sim.
mas ele viu que tinha campo para outras pessoas desenvolverem o seu dom. Tinha campo para outras pessoas serem chamadas e convocadas para a boa obra do evangelismo. Ele vai em busca de Saulo para a melhor edificação da obra. E ele, como um bom pastor, vai em busca do melhor pregador e mestre para ensinar o povo de Antioquia. Quando Paulo chega lá, Deus tem um trabalhar tão grande. O Espírito Santo trabalha naquele local de forma tremenda, irmãos. Antioquia vira o quartel-general da igreja multirracial. Foi através de Antioquia, daquela igreja, que Deus envia os primeiros missionários a outros territórios. Glória a Deus por isso, porque a liderança estava em unidade, entendendo que a obra é do Senhor e não nossa. A igreja estava em unidade, entendendo que Deus era o centro de todas as coisas. Meu desejo é ver mais homens e mulheres engajados na obra de Deus, crianças que anunciam o Evangelho, jovens que preguem as boas novas aos seus amigos e colegas na escola, na faculdade, aonde que seja. Meu desejo é ver a igreja crescendo em graça, em sabedoria e conhecimento. Pessoas que entendem o valor do reino eterno nas vidas de todos. Devemos ser conhecidos e reconhecidos, irmãos, como cristãos. A igreja que fica em Antioquia não só andava e parecia com Cristo, mas assumiu a sua natureza. Não fomos chamados para seguir somente os passos de Jesus de forma moral. Mas também a sua natureza fomos chamados espiritualmente, chamados para sermos como Cristo. Romanos capítulo 8, verso 28, vai nos dizer que devemos nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso foco. Nos parecermos com Cristo. Andarmos com Cristo, como Cristo andou neste mundo. Seguir os seus passos. De forma física e espiritual. Se queremos ser mais fiéis na evangelização, irmãos, devemos alimentar a chama do nosso amor para com Deus, bem como a chama da gratidão e da esperança. Um fogo inflamado por Deus não terá qualquer dificuldade em acender a nossa língua. Aí você fala, por que a nossa língua, irmãos? Porque Jesus, ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio da chama do Espírito Santo, nós anunciaremos o Evangelho com poder e autoridade. Se o nosso coração está cheio de intimidade com Deus, nós anunciaremos com fidelidade, verdade e alegria as boas novas da salvação. E não pararemos apenas aos nossos vizinhos e amigos, mas levaremos o Evangelho a toda a criatura. Nascerá missionários, nascerá homens e mulheres dedicados a Deus, que queimam o seu coração com zelo por Deus. Todo crente tem um papel em tornar visível o Evangelho de Deus. Todo crente tem um papel em tornar visível o Evangelho do Deus invisível, irmãos. Eu poderia estender muito mais essa ministração. Mas a igreja precisa orar. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados. Que o Senhor possa ferir o nosso coração. Pelo zelo por Ele.
marcar o nosso coração com uma cicatriz, que toda vez que nós olharmos, nós entenderemos o chamado de Deus sobre a nossa vida. Que nosso coração venha arder novamente por Cristo. Que nós possamos fazer como a orientação de João, mediante a ação do Espírito Santo e a revelação de Jesus, à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Lembre-te de onde você deixou o primeiro amor. E retroceda, volte. Busque novamente este amor imensurável, único, que Cristo nos atraiu, como foi cantado, com cordas de amor. Com cordas de amor nos atraiu e nos levou de forma apaixonante à sua presença. Vamos orar a Deus neste momento.